Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, deixa seu like aí, comentem o que você acha desse vídeo, se inscreve se for novo por aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos diários, todo dia às 11h30, deixa já até um alarmezinho no seu celular preparado para não perder nenhum vídeo, e por fim, se puder apoiar nosso canal, se você gosta muito do nosso conteúdo, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda demais. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com um ataque de espada de nono rank pra cima do nosso prota, que já começou a canalizar aquela sua energia divina que ele ganhou lá no Monte Meru, quem lembra? Quando ele tava andando nas escadas lá, você lembra? Ele pensa que o controle desse cara sobre um artefato profundo de nono rank era muito alto, estava além das suas expectativas. E isso seria muito problemático, e já vemos ele invocando o monumento do Deus do Mundo. Nessa hora, o monumento do Deus do Mundo começa a abrir sua formação da terra lá, pronto para absorver a espada do cara. Quero ver se ela entrar e se ela vai conseguir sair dessa vez. O monumento do Deus do Mundo, simplesmente como uma montanha, cai em cima da espada, assustando o carinha lá, o Anubzinho, que fica em choque questionando: o que é isso, mano? Você tá doido? Olhando para o monumento do Deus do Mundo, ele pensa que a aura e a pressão emitida por esse artefato profundo superavam em muito a sua espada, como se sua espada não fosse nada perante essa pressão suprema. Então, fazendo vários movimentos de mão estranhos, ele grita: "Passos da luz ondulado!" E então vemos que a energia criada pelas ondulações da técnica que ele acabou de usar se convergiram para o espaço ao seu redor, criando uma espécie de luz dourada assustando o nosso prota. E nessa hora ele simplesmente grita: "Abri!" Quando vemos ele no meio de uma alcateia daqueles lobos, parecendo o cão do capiroto lá que atacou nosso prota da outra vez. E nosso prota exclama pensando: domínio espiritual? E encarando a alcateia de cachorrinho do capiroto, nosso prota pensa que apenas um alquimista muito honrado de 8 rank pode usar o poder do espírito para desdobrar sua própria barreira de domínio. Nessa hora, vemos um portal do vazio aparecendo atrás do monumento do Deus do Mundo e os cachorrinhos do capiroto pulando em cima dele tentando mover ele pra lá, e nosso prota se assusta pensando que o plano dele era banir, exilar, sei lá, o monumento do Deus do Mundo para o vazio. Notando isso, ele pensa que não era de se admirar, que ele estava se sentindo estranho todo esse tempo. A verdadeira força desse cara não era de um imperador marcial, e sim de um alquimista de 8º grau. E lembrando do primeiro ataque lá do cachorrinho do capiroto, depois do ataque da espada, depois da sua técnica aí que criou esse domínio espiritual, ele pensa que esse cara o supera nas artes marciais, no caminho da alquimia, e o controle dele sobre o artefato profundo de nono rank é muito mais forte que o do nosso prota. E pela primeira vez desde seu renascimento, cada domínio e cada passo que ele dá está sendo suprimido fortemente por seu oponente. Usando seu Mangekyo Sharingan, ele pensa que em sua vida passada ele foi reconhecido como o número 1 em ataques espirituais. Quando existiu alguém que se atreveu a agir tão arrogantemente nesse domínio contra ele? E então, enquanto os cachorrinhos do capiroto estavam lá atacando o monumento do Deus do Mundo, ele usa sua técnica ocular, manifestação proibida, e vemos um lobo ou um tigre enorme de energia se manifestando e acabando com a alcateia de cachorrinho, já era. Nessa hora, vemos um mundo separado, com aquela técnica dos olhos oculares do nosso prota e o monumento do Deus do Mundo de um ponto, um tigre feroz de energia no meio e vários cachorrinhos tentando acabar com ele, enquanto o outro figurante tava lá atrás, mano. Que imagem absurda. Vou até dar uma enroladinha aqui, para dar tempo de passar ela lentamente para vocês verem tudo, mano. Que demais, velho. O projeto de Anubis fala: você também é um alquimista? Não é de admirar que você possua tantos artefatos preciosos, hein? E então, mais uma vez, ele começa a fazer vários selos de mão, como se tivesse no Naruto aqui, fi. E vemos ele usando mais uma vez sua técnica lá de flash da ondulação lá e gritando: quebre! Acabando com o domínio do nosso prota, fazendo ele ter um grande revés, se assustando muito, cuspindo muito sangue, enquanto volta para o mundo real. O carinha fala: corpo divino, técnica de refinamento do corpo, artefato profundo de nono rank, combinado com seu cultivo e artes marciais e alquimia, na sua idade, como você pode possuir tanto talento? Você é um monstro. É uma pena que você tenha que morrer aqui hoje. E nosso prota estava de joelhos em sua frente, tremendo, fi. Cê é louco, primeiro figurante foda? Nosso prota Malemar se levanta suspirando muito e limpando o sangue, falando: você fala como se já tivesse me matado, e bufa. E isso irrita o carinha que já fala: é, beleza então, como você quiser, já atacando nosso prota com tudo.
que grita punho de diamante, fazendo seu corpo tirânico mostrar todo o seu resplendor, encarando o ataque do cara de frente. Uma grande explosão ocorre e nosso prota tá parecendo até uma boneca de pano aqui, velho. Quem diria ele fazia isso com os figurantes, agora é ele que aconteceu. O choque do ataque dos dois foi tão grande que abriu um desfiladeiro do dragão indigente aqui, fi. Dá pra cultivar energia Yang aqui, ó. Só chamar o Yang Kai, mano. Nosso prota que colidiu com tudo com o monumento do deus do mundo causou uma grande destruição. E o carinha faz seu pouso atrás pensando, a supressão sobre a minha espada de luz foi solta. Nessa hora, mais uma vez, ele aproveita essa chance e faz um sinal de mão, invocando a sua espada de 9º rank que sai dos escombros do monumento do deus do mundo. Ele rapidamente faz um movimento com sua espada atacando, destruindo o monumento do deus do mundo? Eu acho que não. E pensa, o impacto que essa criança tem trazido é fortemente incrível. Se não matar essa pessoa, nunca teremos paz de novo. Só que nessa hora, ele simplesmente exclama assustado quando percebe que o que ele destruiu foi só o revestimento de pedra que estava por cima do monumento do deus do mundo e fala, isso é... Onde está aquele garoto? E vemos nosso prota já dentro do monumento do deus do mundo, simplesmente puxando um ronco naquela graminha lá, fi. Ele pensa que pela primeira vez desde seu renascimento, ele teve que escapar para o monumento do deus do mundo durante o confronto. Felizmente a característica extraordinária do corpo tirânico inigualável não só absorveu o poder do oponente durante o colapso, mas também reparou um pouco do seu físico. Só que vemos que esse tal reparou não foi nada como ele estava pensando, porque mano, ele estava de mal a pior cuspindo muito sangue e vemos alguém ao seu lado sorrindo muito da sua situação lamentável. Era o dragãozinho que falava, esse sentimento não se sente ótimo? Esse cultivo, o poder da alma, artefatos profundos, corpo físico, cada aspecto foi forçadamente suprimido por seu oponente. Como era o inigualável Imperador Marcial, você nunca experimentou isso antes, certo? E vemos nosso prota irritadíssimo com a diversão do dragãozinho. E pensa, se não fosse pelo monumento do deus do mundo como meio de escape, eu acho que eu poderia realmente ter morrido dessa vez. Do lado de fora, o carinha pensava, cada canto eu procurei, mas não há um traço da presença dessa criança. Ele por acaso poderia ter escapado para esse monumento? Encarando o artefato do nosso prota, ele pensa, bem, já que ele tem um método de se esconder tão inteligente, vou tomar esse artefato profundo por agora e não será uma perda. No entanto, este monumento definitivamente não é mais fraco que a espada da luz. Não será tão fácil assim reivindicá-lo. Só que enquanto ele sonhava em roubar nosso prota, já vemos o velhote blindão gritando, chama branca do fantasma da morte, alabada extrema das 6 batalhas. E o tigrinho do nosso prota aparece também para atacar o bichinho. Com esse poderoso ataque combinado da alabarda e do dragãozinho de relâmpago do nosso prota, a gente poderia até pensar que ele foi de F, mas lógico que não, fi. O bicho é blindão demais, ele defendeu a alabarda com uma mão e o golpe da besta com a outra, fi. Ele olha pra frente como se não tivesse nem fazendo esforço, questionando, de onde você veio? E o jovem de agora há pouco? Assustando os dois, fi, bem como o leãozinho como o velhote. O velhote pensa, esse cara é ainda mais feroz do que Liu Xiong tinha descrito. Mesmo o nosso mais poderoso ataque pode ser facilmente parado por essa pessoa. Se ele vir até nós agora, estamos definitivamente condenados. O velhote fazendo uma pose e se fingindo fala, hehe, você está perguntando algo que já sabe a resposta, mas se recusa a acreditar? Só que vemos que ele estava em choque pensando, eu sou um miserável mesmo, por que esse garoto me chamou contra um oponente tão formidável, velho, quer me matar? E ouvindo isso, o lobinho pensa, o quê? Isso é realmente um profundo artefato divino? E nessa hora, enquanto ele estava em dúvidas distraído, vemos o monumento do deus do mundo se expandindo e aquele Mangekyou e o Sharingan do nosso prota tá aparecendo, fazendo ele exclamar enquanto gritava muito. Nessa hora, vemos que ele estava gritando porque nosso prota estava tentando sugar ele para dentro do monumento do deus do mundo, igual ele fez com o tio do príncipe lá aquela vez para aprisionar ele. E mais uma vez vemos que esse figurante não é tão fácil assim, fi. Ele simplesmente se recusa a ser sugado por nosso prota, batendo o pé e a mão no monumento do deus do mundo. E então vemos ele paradinho, tremendo, usando todas as suas forças para conseguir competir com a força de sucção desse artefato divino. E pensa, embora eu não sei o que vai acontecer quando eu for sugado para dentro do artefato profundo divino, não é algo que eu vá aceitar tão fácil assim, mano. Isso tá me cheirando que é muito perigoso, você tá doido? Só que nessa hora,
mais uma das cartas do nosso prota aparece, fi. A pedrinha branca lá, o golemzinho mete a bica na cara do figurante que tava totalmente atordoado com isso, fi. E vemos que mais ataques desconhecidos estão chegando como se fosse onda. E depois desse ataque em cheio na cara de uma besta do nível Imperador Marcial, você pensa que o carinha está todo ferido, né? Principalmente vendo essa imagem que ele estava sendo arremessado longe, quase desacordado. Mas vemos que não era isso, pois a pedrinha também percebeu que algo estava errado e exclama assustada quando vemos que foi seu braço que quebrou e o carinha só dá umas piruetas no ar e cai de boa, como se não tivesse nem apanhado, fi. Olhando pro bichinho ele pensa, quantos formidáveis seres estão dentro desse monumento? Se especialistas e bestas poderosas continuarem a sair assim, mesmo como um imperador marcial não serei capaz de lidar com isso. E resoluto, ele encara o artefato do nosso prota pensando, já que é um artefato divino profundo, eu definitivamente desejo obtê-lo. Só que vemos a pedrinha já partindo pra cima dele sem dar tempo dele pensar mais, atacando com tudo, e ele simplesmente dá um sumidão, desaparece e rapidamente aparece ao lado dela, e vemos que ele fez literalmente 1, 2, 3, 4, 5 ataques em uma fração de segundos na bichinha, véi. Todo fodão, ele nem olha pra trás, como se já soubesse que tinha livrado-se da besta e fala, tecendo dão, todas as coisas retornam. Técnica da seleção do antigo espírito. E vemos outra vez ele fazendo vários sinais de mão e nessa hora uma roda com vários hierogramas aparece em sua frente. E nessa hora ele grita, selo, literalmente arremessando essa técnica no monumento do Deus do Mundo e várias correntes vermelhas começam a selar o artefato profundo do nosso prota. Mas eu te pergunto, você que assiste meu canal há tanto tempo, seria tão fácil assim roubar algo do nosso prota, fi? Ele é o ladrão profissional, e já vemos o fogo da verdadeira Fênix desfazendo o selo do bichinho que fica totalmente assustado vendo todo esse fogaréu surgindo do monumento. Nessa hora, mais um ataque combinado sai do monumento assustando o cara que grita, caramba mano, isso não vai acabar nunca! Quando vemos o ataque de espada lá da alma do dragão, misturada com o fogo da verdadeira Fênix convergindo para cima dele, criando uma técnica derradeira, condensação poderosa, chama do vento da alma dragônica, e o carinha tava lá de frente pronto para receber esse super ataque do nosso prota como se não fosse nada, mano, esse bicho é bereza, hein, tô gostando demais dele. Porém, nessa hora vemos que não era só o ataque combinado do fogo da verdadeira Fênix e do dragão, tinha outra coisa. Que era o selo da Terra lá, que aumenta o ritmo da gravidade multiplicada por 10.000, criando uma matriz que estava se desfazendo do chão, fazendo o bichinho ser totalmente suprimido, pensando, e tem a gravidade multiplicada por 10.000, isso é ultrajante. Eu falo, fi, nosso prota é muito roubado, ele tem tudo. Nessa hora, enquanto ele estava lutando para resistir à gravidade aumentada 10.000 vezes, o fogo da verdadeira Fênix fungindo com o dragão já estava indo pra cima dele com tudo, e ele simplesmente não desiste, mano. Ele levanta sua espada canalizando muita energia e diz, técnica celestial. E nessa hora, como se ele fosse o protagonista dessa bosta desse mauá, ele grita, espada divina, literalmente cortando o ataque do nosso prota, mano. Que figurante brabo, velho. E nessa hora vemos que o choque das duas habilidades foi tão grande que parecia que a realidade estava se deteriorando, mano. E eu vou te perguntar isso, nosso prota é um rei marcial e esse cara é um imperador. Imagina quando esses capirotos tiver no nível do soberano marcial novamente pra lutar, velho. Vai destruir o mundo? E vendo que mais uma vez seu ataque combinado falhou, nosso prota tava com a carinha bem irritada, que ainda tinha muito sangue vazando do lateral da sua boca, filho, e não tava nada bem. E vemos que lá dentro do monumento do Deus do Mundo, a alma do dragãozinho voltou dizendo, isso não é um trabalho para mim, esse ataque definitivamente não será suficiente para lidar com aquele cara lá fora. E vemos o leãozinho de relâmpago do nosso prota na sua forma chibizinha lá gritando para ele, e o velhote resmungando, eu nunca mais vou ser enganado por você novamente, se você encontrar outro oponente tão terrível no futuro, nunca mais me chame. E nosso prota irritado de mal a pior bufando só fala, ei, cala a boca, e pensa, meu corpo físico está desmoronando, meu poder da alma está esgotado e eu estou quase completamente arruinado. Agora, até a pequena pedra lá fora não pode aguentar muito mais, e vemos o meio lobinho lá fora já selando a pedrinha com sua espada e aquela técnica lá falando, eu nunca imaginaria que sofreria tanta perda por causa de um rei marcial. Olhando para a base daquele ritual do seu clã do capiroto, ele pensa, se eu continuar esgotando assim,
não poderia ativar essa formação de sacrifício. E olhando para o monumento do Deus do Mundo, ele pensa que não tem ideia de quantos truques nosso prota ainda tem, e por agora ele deixará de lado esse artefato profundo. A força restante que ele tem é necessário para algo mais importante, e vemos que ele estava lentamente caminhando para o centro do pilar lá onde tinha aquela pedra vermelha para iniciar o ritual de sacrifício, eu acho. E no momento que ele dá o seu primeiro passo na área do ritual, vemos ela brilhando muito, chamando sua atenção como se a energia estivesse brotando daquelas marcações. E pensa que na verdade esse era o lendário cristal celestial de barreira. Quem entre os indivíduos poderosos do seu clã estabeleceu essa grande formação e qual era sua intenção? Nessa hora, vemos ele fazendo um corte em seu pulso para arrancar um pouco de sangue. Eu acho que como é um ritual de sacrifício, vai precisar doar um pouquinho de sangue para ativar, né? Ele começa a pingar seu sangue pensando, para quebrar a formação só há um caminho. O sangue de um membro do clã do Capiroto que compartilha a mesma origem de quem montou a formação. E vemos que a formação que estava sendo usada para selar, antes era dourada, agora estava ficando cada vez mais vermelho, permitindo que ele passe, eu acho. Com isso fora de seu caminho, ele anda para o centro e se assusta quando depara com aquele pilar amarelo que tinha uma pessoa dentro, e então ele murmura, isso é, poderia ser, totalmente em choque encarando um deles. E grita, na verdade é o lendário Capiroto e do nosso clã, quando vê que tinha meio que um gavião meio homem selado dentro desse cristal. Ele rapidamente parte para o outro pensando, era um grande capiroto de milhares de anos atrás. Como poderia estar aqui? Além disso, se tornar uma oferta de sacrifício? E nessa hora, ele exclama quando para na frente de outro pilar que continha outra pessoa que foi usada como sacrifício e grita mais uma vez assustado, é outro capiroto lendário! Totalmente abismado ele pensa, eu definitivamente posso suportar olhar mais. Se capirotos do calibre de Li e Ri estão selados dentro dessas 4 artes âmbar... E então ele se vira assustado olhando para o cristal vermelho pensando, no central o âmbar de sangue poderia ser... Abismado, ele encarava o cristal carmesim pensando que a energia Yang positiva parece ter dissipado há muitos anos e ele se pergunta se o capiroto que está dentro estava vivo ou morto. Parece que há um problema com a formação de 8 anel selvagem que nutre a aura do dragão. O que deveria estar fluindo está revertendo. Deve ser aqueles malditos humanos que fizeram isso. Eles não conseguiram quebrar a barreira elemental do cristal celestial, então eles criaram esse método para deixar todo o poder reunido se transformar em perda. Quantos anos se passaram e mesmo assim essa energia está quase infinita? Nessa hora ele olha para outro pilar tremendo pensando, oh meu Deus, que tipo de existência terrível poderia estar dentro? O que eu deveria fazer? E nessa hora ele ouve uma voz. Quem está aí? E grita assustado. Quem está falando? Alguém no estado meio morto está me fazendo desperdiçar minha respiração? E olha para o monumento do nosso prota, que vemos a imagenzinha dele machucadinho lá dentro. Só que nessa hora vemos que não era o nosso prota, e sim a pessoa que estava atrás dele que fala. Não é este monumento, deixando ele totalmente apreensivo. Ele vira lentamente enquanto ouve. Depois de tantos anos eu finalmente consigo ver alguém do nosso clã, mas não tenho muita força. Então escute atentamente. E vemos ele apreensivo ouvindo atentamente, sorrindo com o que ouviu, entra em contemplação fechando seus olhos. E então, resoluto sabendo o que deve fazer agora, ele olha para frente se virando rapidamente. Nessa hora, vemos ele sentado em posição de meditação e então faz um sinal de mão e vemos a energia começando a convergir para perto de si. Lentamente, ele move sua mão para frente e começa a desenhar mais uma vez aquele símbolo vermelho que ele usou para tentar selar o monumento do Deus do Mundo do nosso prota uma vez e falhou miseravelmente. E então vemos que cada selo criava uma dessas gravuras e os cristais começavam a se partir. E ele continua com isso por mais 1, 2, 3 e por fim 4 vezes, deixando os cristais totalmente trincados. E então ele finaliza sua técnica, batendo suas mãos, partindo todos os cristais, liberando as pessoas do seu clã do Capiroto. E vemos que essa técnica foi usada para ressuscitar os Capiroto do clã dele, fi. E olha que o dragãozinho falou que não existia como mais salvar eles porque eles já estavam mortos, fi. Esse capítulo começa com carinha do clã do Capiroto lá, respirando muito pesado, totalmente exausto depois de liberar os seus conterrâneos daquele sacrifício lá que estava selados.
E então, sorrindo muito, ele pega uma espécie de poção e começa a beber ela completamente para restaurar suas forças, eu acho. E depois de beber a poção, ele começa a gritar muito e vemos várias escritas carmesim em volta do seu corpo, enchendo ele de energia, julgo eu, e ele encarando aquele cristal vermelho que deveria ter o capiroto mais forte lá. Fazendo vários movimentos de selo com sua mão, ele começa a convergir essas escrituras carmesim para aquele cristal âmbar lá, que deve ter o chefão bolado lá. E vemos que o cristal lentamente começou a se fragmentar e uma espécie de fumaça de tanta energia que devia estar suprimida lá dentro começa a sair. E enquanto o capirotinho Senhoru estava concentrado para liberar o último conterrâneo de sua raça, vemos os caras que ele já liberou totalmente inconscientes sem energia no chão. E então, o autor faz questão de dar um ênfase em tanta fumaça de energia que saía do cristal do meio, velho. Esse carinha vai ser um boss, mano. Nessa hora, o cristal se parte completamente mostrando o figurante que estava selado dentro dele. Era um carinha de cabelo vermelho, um cocar azul e uma máscara com dentes afiados e 2 chifres. Após liberar seu último conterrâneo, vemos o Senhoru lá do capiroto totalmente feliz pensando, isso foi ótimo, mesmo estando de mal a pior. Vemos que apenas aquela mulher que falou com ele no último capítulo estava consciente e fala que isso foi um ótimo trabalho. O poder deles que estavam selados tinha sido quase completamente esgotado e seu cultivo caiu para um estado miserável. Se ele ainda tinha alguma força restante, ele deveria levá-los para longe daqui. E vemos o Senhoru falando sim senhor e usando uma técnica que rodava como um tufão, canalizando muita energia vermelha, sugando todos eles para sair dali. Dentro do Monte Meru, vemos que nosso prota recuperou a besta de pedra que estava selada lá fora, assustando o velhote que estava ao seu lado. Nosso prota, apontando para a pedrinha, fala que esgotou o poder de sua alma e não tem mais ideia do que está acontecendo lá fora e pede que ela mostre. E vemos de seus olhos o reflexo do que estava acontecendo lá fora como se fosse uma câmera de segurança e o velhote dando um sinal de positivo para ela. Nessa hora, nosso prota presenciando o que estava lá fora questiona o quê? Quando vê aquele carinha de cabelo vermelho e penas azuis lá sendo libertado. Assustado, ele grita, os membros do clã do capiroto que estavam na formação de sacrifício ainda estão vivos? Essa formação estava funcionando há sabe lá quantos anos, mano? Como é possível que ainda existam sobreviventes? Se isso for verdade, o quão poderosa pode ser essa pessoa que reviveu? Isso é muito problemático, o grande capiroto do clã do mal. Parece que haverá problemas no Monte Yushia. E o dragãozinho fala que ele não precisava se preocupar muito. O fato desses tais chamados grandes capirotos ainda estar vivo é um milagre. Mesmo que conseguiram sobreviver, seu poder será completamente esgotado. Para eles recuperarem seus poderes do mal, será necessário um extraordinário golpe de sorte, caso contrário é altamente improvável nessa vida. Além disso, entre a raça humana há muitas pessoas poderosas. Mesmo que eles recuperem suas forças, quem são esses grandes capirotos na frente deles? Comparado com os 10 grandes soberanos marciais, o que eles são? E nosso prota partindo resmunga falando, realmente. E totalmente exausto, machucado e esgotado, ele fala, espero que isso seja verdade, porque senão vai azedar, fião. Em outro lugar, vemos a professora Ruivinha exclamando enquanto pensa, o poder que foi surgindo continuamente em meu corpo desapareceu completamente. No entanto, todo o meu sistema de meridianos agora está cheio de um poder extremamente dominante e distinto do que eu cultivei antes. E sentindo todo esse poder, ela questiona se essa força que está sendo gerada em seu corpo Yang poderia ser o verdadeiro Qi Yang? E feliz ela pondera que essa força tremenda é aparentemente incomparável dentro do seu mesmo reino. Com este Qi Yang verdadeiro, ela não terá mais medo de ser abandonada pelo nosso prota. Já no grupo de mercenários novatos, vemos nosso prota sentado falando, bem, já que a maioria das pessoas chegou, vou ser breve. O que eu vou dizer, bem, após cuidadosa consideração, decidi por 2 frases seguintes. Essas 2 frases acredito que são ainda melhores que as 2 anteriores, então começarei com elas hoje. Bem, por muito tempo todos vocês confiaram excessivamente na força do Qi Yang verdadeiro para forçar o progresso eficaz. Depois que eu considerei isso a noite toda, eu esgotei meus pensamentos para quebrar a formação e bloquear a veia da terra do dragão de fogo. Embora afete temporariamente a qualidade dos produtos refinados de todos, somente nos aprimorando dessa forma poderemos fazer um progresso significativo. E vendo todos os alquimistas o encarando calado, ele pensa, depois de destruir a formação do clã do capiroto, não há nenhum rastro de energia Yang aqui. Vou ter que inventar uma desculpa temporariamente para esses cultivadores. Mas nem eu mesmo acredito nisso, será que eles vão crer tão facilmente? E então vemos todos eles reluzentes gritando, rapaz, é isso mesmo, eu vejo, então é por isso que o poder da minha alma não cresceu muito, é por causa disso, você é verdadeiramente um gênio.
E nosso prota, desviando o olhar sem graça, pensa, foi muito fácil, não foi? O antigo mestre dos alquimistas fala, desde que o mestre Uchion me deu algumas orientações algumas vezes, sinto que alcancei o limite do 6º nível. Obrigado, mestre Uchion. Todos, ouça os ensinamentos e orientações do mestre Uchion, não vamos mais errar. E o antigo vice-líder fala, verdade, o progresso que eu tenho feito nesses 2 dias supera muito o que eu alcancei em 2 anos. E nosso prota partindo fala, então todos mantenham o trabalho duro, tem alguns assuntos que eu preciso atender, então eu vou indo na frente. Fui! Dentro do monumento do Deus do Mundo, vemos nosso prota conversando com seus 2 cativos lá, falando, então, esse misterioso especialista é o Sr. Wu? Um cultivador do Kando Capiroto e o corpo do Howlin. Bem, o corpo desse cara é excepcionalmente poderoso e diferente dos seres comuns, mesmo as bestas do Capiroto, conhecidas por sua defesa, não poderiam possuir um físico tão forte. Deve estar relacionado à sua técnica de refinação da linha sanguínea. A intenção de aproveitar de Howlin, sem dúvida, se deve ao fato do sangue dentro de seu corpo. Isso está ficando interessante. Yu levou o corpo desses grandes capirotos. Se ele refinar seu sangue e usar em si mesmo, será ainda mais problemático lidar com ele da próxima vez. Além disso, essa pessoa também descobriu o segredo do monumento do Deus do Mundo. Eu me pergunto se ele vai espalhar para os outros. Bem, E nessa hora, vemos o servo chamando nosso prota o interrompendo dizendo, Capitão, o líder do corpo de mercenários Carmelo tá pedindo para ver você. E nosso prota questiona, grupo de mercenários Carmelo? Que nome é esse? Deixando seu servo sem palavras que encarava a pessoa em sua frente. Então nosso prota fala, deixe-os entrar. Nessa hora vemos uma delicinha entrando dizendo, Capitão, você é tão lento, o que você está fazendo sozinho nesse quarto? Nessa hora vemos uma delicinha caminhando toda linda falando, você me deixou esperando lá fora por tanto tempo, meus pés estão doloridos, e vemos seu servo falando, sim, sim, sim. Nessa hora, a delicinha deita na cama falando, deixe-me descansar um tempo na sua cama, capitão, você não recusaria, não é? Fazendo totalmente uma pose sedutora demais, filho. Nosso prota nessa hora, fazendo sua cara de gatinho lá, lembra daquele discurso do carinha lá, da verdade de ter uma fila de pessoas chorando, batendo em sua porta pra ficar com ele, que circularia toda a cidade da canção leve lá, mano. E nosso prota todo bobinho, emocionado, pensa que desde o momento que assumiu essa posição de capitão, ele não viu nenhum momento de paz, foi só luta o tempo todo. E agora, finalmente, uma carne suculenta está sendo servida em uma travessa pra você. Sorrindo, nosso prota fala, olá, carne suculenta, o que te traz aqui? E ela questiona, hã? Carne suculenta? Que nomezinho é esse? Nojento, você me vê como uma carne suculenta? Dê uma boa olhada em si mesmo. Onde você vê uma carne suculenta? E nosso prota sem graça todo bobo fala, bem, me desculpe, eu só tava pensando alto, você é? E ela se apresenta como líder do grupo dos mercenários Carmesim, seu nome era Hong Hihi. Nosso prota tossindo fala, olá, Capitã Hong. Capitã Hong, deve haver alguma distância entre homens e mulheres, por favor, retire seus pés da minha perna, quando ela tava fazendo um carinho no nosso meninão. Dando uma de desentendida, ela questiona, hã? O que o Capitão Uchion está dizendo? E nosso prota grita, já que assim eu vou resolver os assuntos com minhas próprias mãos, e ela se esquiva falando, hahaha, o Capitão Uchion é tão jovem, mas tão luxuoso, ele quer tocar no corpo da irmã? E nosso prota coçando o nariz fala, irmã? Tá mais pra tia, não? Fazendo ela bufar gritando, seu pequeno pirralho, vai falar mal só porque não pode me ter? Só que sorrindo ela fala, bem, não necessariamente isso. Você pode não necessariamente ter que ficar longe de mim. Mas lembre-se, sou o fruto proibido do seu capitão. Depende se você tem coragem de prová-lo ou não. E nosso prota todo calmo fala, então como posso experimentar isso? Quer dizer, eu estou bem interessado. Ela fala que ouviu que ele vai realizar uma conferência de mercenários no oeste da cidade amanhã, certo? E ele fala, sim, isso mesmo. Se me permite perguntar, a Capitã Hong vai participar? E ela fala que, obviamente, além dos seus 3 grupos principais de mercenários, não há muitas forças influentes a oeste da cidade. Seu grupo de mercenários Carmesim é uma das poucas forças, então, naturalmente, participaremos da conferência de mercenários. Mas eu estou muito curiosa, qual é o objetivo do Capitão Uchion para sediar essa conferência? E nosso prota só fala, Capitã Hong, é só ir amanhã e descobrir por si mesma, deixando ela sem palavras, que chega pertinho dele falando, bem, Capitão Uchion não quer mais provar a irmã? Nosso prota fala, tia Hong, se você continuar assim, não serei capaz de lidar com isso quando dá de cara com 2 melãozão dela, fi.
Toda saidinha, vemos ela colocando suas duas mãos prendendo nosso prota no encosto da cadeira e então sorrindo fala: Capitão Xion está hospedando a conferência dos mercenários amanhã. Isso significa que haverá uma remodelação de poder a oeste da cidade? E vemos nosso prota como um garotinho tremendo dizendo não às tentações ruins. E olhando pra frente ele pensa que parece que o nível de cultivo dela não era tão alto, mas poder se tornar líder de um grupo de mercenários não era só por causa do seu grande peito. Ela era mais inteligente do que muitos homens. Irritada como se fosse uma fera, ela questiona: por que ainda está me chamando de tia? Eu só completei 19 anos. Bem, 19 anos há algum tempo atrás, mas ainda não sou tão velho, então não me chame de tia, me chame de irmã. E nosso prota fala: que vergonha de você, viu? Capitã Hong, apenas diga pra mim o que está acontecendo. Encarando nosso prota mais sério, ela fala: eu preciso de sua ajuda para eliminar a seita dos 4 extremos da floresta da Canção Leve. E nosso prota questiona: seita dos 4 extremos? Encarando ela, nosso prota pensa que a seita dos 4 extremos é uma dos 7 principais membros da aliança comercial com um imenso poder. Ela é apenas um líder de um pequeno grupo de mercenários, não há possibilidade de contenção entre os dois, porque haveria tal atrito? Se jogando no braço do nosso prota, ela fala: Capitão Yuxion, por favor, aceite meu pedido, fazendo ele exclamar assustado, porque esse aí corre de mulher como o diabo foge da cruz, véi. Sussurrando em seu ouvido, ela fala que além disso, ninguém mais sabe a identidade do Capitão Yuxion, mas ela está bem ciente dela. Ele tinha um rancor contra a seita dos 4 extremos, não é? Senhor Yuxion, o Lorde da cidade da chama marcial. E vemos nosso prota lembrando da cena dele, conversando com um figurante de cabelo verde que tomou um pau e ele deixou massacrado no chão. Só que eu não tô lembrando bem qual que é esse cara, véi. Se vocês lembrarem, comenta aí para refrescar minha memória. Vemos as lembranças do nosso prota dizendo: eu sei como abrir a porta do palácio, mas se eu abrir a porta, essa pessoa vai me fazer comer merda, por isso eu tenho medo de abrir. Ah, lembrei! Esse aí foi aquele cara que tava afim da Lingye, você lembra? Quando o nosso prota acabou de sair daquele portal que ele tinha evoluído rapidão subindo as escadas e chegou na porta do palácio lá do Monte Meru, que depois ele achou a alma do dragãozinho, que ele fez todo mundo bater no cara por ele, você lembra? Que era da aliança comercial lá. Vemos também a lembrança de todos os figurantes assim que o nosso prota falou isso, partindo pra cima desse carinha de cabelo verde, espancando ele. E por fim ele no chão lá todo amassado, sem dentes, sem o saco que o nosso prota mandou eles amassar os ovinhos dele, vocês lembram? Enquanto ele ficava de camarote tomando um suquinho assistindo tudo. Ah lá, exatamente isso, ele fala: ai, quem fez isso com ele? Meu Deus, amassou seus ovinhos, totalmente preso. Lembrando disso, nosso prota pensa que não há como escapar do ódio da seita dos 4 extremos, embora ele nunca tenha tido medo disso. E ela pendurada em seu ombro questiona: por que você não diz algo, senhor Yuxion? E nosso prota ainda pensava que nesse ponto ele tinha certeza que ela estava escondendo sua identidade, o que era muito irritante. Vendo o rosto sério do nosso prota, ela brinca: nossa, olhe pra você, você é tão mal. É possível que o senhor Yuxion vai matar essa irmã? Embora eu saiba que o líder da equipe Yuxion é um famoso senhor da cidade da chama marcial, mas eu realmente não sei quem é o poder por trás do senhor Yuxion. E pensar que você poderia convidar o soberano marcial Li Huaxi a citar a Celestial para ajudar você... Bem, sobre o mundo Tianhu, muitos não ousariam a tomar ações contra o senhor da cidade. Nosso prota nessa hora fala: aqueles que são mais inteligentes do que parecem me enojam, especialmente se essa pessoa estiver dentro da casa dos seus 70 anos, assustando ela que fala: você, seu... Totalmente irritada, ela grita: como você ousa falar comigo assim? Considerando meu relacionamento com seu Capitão Howlin, com certeza o Capitão Howlin vai te matar. E nosso prota pensa: Howlin, você realmente não era um comedor exigente. Aspas nesse comedor, viu? Nosso prota afastando ela questiona: você acha que é mais importante para Howlin ter um bom subordinado ou uma tia velha e feia, fazendo ela gritar: eu vou matar você! E nosso prota esquiva dela brincando, dizendo: haha, a tia Hong não pode me pegar. Só que nessa hora ele já se assusta, pois atrás dele tinha meio que tentáculos de energia vermelha tentando o enrolar. E ele começa a esquivar rapidamente quando cada um desses tentáculos sovia nele como se fosse relâmpagos e ele questiona: o quê? Que isso? Ei, meu Deus! Oh, tia, não precisa ir com tanta força! Nessa hora, se vendo encurralada, ele pensa: parece que ela está possessa, tá louquinha, fi. E então, para se proteger no último instante, ele grita: armadura de batalha do céu do capiroto, se protegendo com sua armadura de 9º rank, e pensa: osso da erosão rosa? Então é alguém do pavilhão empírico? Acontece que você é do pavilhão empírico, que também é uma aliança de negócios? Não me admira que você tenha um conflito tão grande com a seita dos 4 extremos.
Ela exclama assustada quando percebe que nosso prota estava só jogando com ela para fazer ela mostrar suas cartas e se revelar. E assustada pensa, ele me provocou de propósito e com esse movimento descobriu tudo sobre mim? Nosso prota se levantando fala, digamos que eu possa lidar com a seita do 4 extremos. Qual é o preço que você está disposto a pagar? E ela questiona, preço? Ela diz que a seita dos 4 extremos é o inimigo jurado do nosso prota. Se nosso prota não se livrar dele, eles que vão tentar se livrar dele mais cedo ou mais tarde. E mesmo se ele tiver a proteção de Li Huaxi, a Citara Celestial, ele não pode ser capaz de escapar da perseguição da seita dos 4 extremos. Isso é para o bem do nosso prota. E você ainda ousa negociar um preço comigo? E nosso prota, que ouvia tudo isso caminhando para a porta, fala, depois de ficar ansioso, você começa a cometer erros após erros, Tia Hong. Então, vou te mandar embora. Deixando ela tremendo sem palavras, que questiona, que inferno, o que você vai querer? Nosso prota fala, não é sobre o que eu quero, mas sobre o que você realmente quer. E se eu não gostar do que você diz, não aceitarei, deixando ela sem palavras. Depois do nosso prota jogar com ela e ler ela como um livro aberto, vemos que pela primeira vez, ela tem dúvidas sobre suas habilidades sociais, bem como seu charme, e suspira. Ela fala, tudo bem, recebemos uma atualização que Tang Jie, o jovem mestre da seita dos 4 extremos, está atualmente na floresta da Canção Leve. Os superiores nos instruíram a capturar ele vivo, não importa o que aconteça, mesmo que o outro lado saiba que é o nosso pavilhão empírico, mas não podemos deixar nenhuma evidência ou ligação. Com o líder da equipe Xion está realizando uma conferência dos mercenários nesse momento, deduzi que ele deve estar tentando reorganizar a estrutura de poder do lado oeste da cidade, e é uma boa oportunidade para negociar com a seita dos 4 extremos e capturar Tang Jie vivo. E bem, quanto à recompensa, desde que não seja muito ultrajante, não acho que nosso pavilhão empírico será muito mesquinho, e nosso prota ouvir isso sem palavras, murmura por um momento e diz, Irmã Hong, se você me pede para fazer isso, não só não vai resolver meu problema, como também vai me trazer muito mais deles. Tang Yuhuan é apenas um descendente direto, mesmo que algo aconteça, ainda há espaço para reconciliação. Mas Tang Jie é um jovem mestre da seita, se você o matar, terei que passar maus bocados com a seita dos 4 extremos. Além disso, o senhor das 7 grandes alianças empresariais, que também é o jovem mestre de uma pequena porta, não me permite receber recompensas excessivas. Esse negócio, bem, Irmã Hong, Sulian não promover você para vice-mestre do pavilhão empírico é realmente um julgamento ruim. Aqui, família, quando ele fala o líder de uma pequena porta, ele tava falando que como o grupo dela lá da Grande Aliança é pequena, ele não espera receber muita recompensa disso, entendeu? Por isso que ela fica irritada. E ela irritada questiona, então o que vai fazer? Vai aceitar ou não? E nosso prota fala, não fique nervoso, não tenho esse tipo de fetiche. Sua organização pode ser classificada pelo menos entre as 4 melhores da liga comercial. Mas você já ouviu falar nas 9 águas do submundo do mal? Ela questiona a lendária 9 água do mundo do mal, conhecida como a essência de todas as águas, um tesouro raro do céu e da terra? E nosso prota sorrindo fala, não é tão ruim. A recompensa é a água do submundo do 9 mal. Ela fala que já ouviu falar disso, mas não tem certeza se está no pavilhão empírico. Ela vai relatar esse assunto e, se possível, informará o Sr. Yuxion novamente. E nosso prota fala, sim, mas é melhor você voltar para mim logo. A seita dos 4 extremos não é um assunto simples, mesmo que seja apenas um pequeno ramo da floresta da Canção Leve. Alguns momentos depois, vemos Lingué chegando, olha para um lado, olha para outro, sente um cheirinho e então, assustando o nosso prota, ela fala, ei, tem um cheiro muito bom aqui. E nosso bichinho suava que não passava nem Wi-Fi. Nosso prota sem graça se vira dizendo, bem, um líder de mercenários apenas veio falar de negócios? E ela questiona, negócios? Não cheira negócios. Acabei de ver um mulherão sair, a mais glamurosa possível, com um olhar satisfeito no rosto. Jovem mestre 1 parece ser muito bom no que faz, e nosso prota suspirava sem palavras. Ela se vira dizendo, vou sair primeiro. Jovem mestre 1, cuide-se, ainda há meninas em filas para você 2 vezes na floresta da Canção Leve. E ele sem graça fala, senhorita Lingué, você deve saber muito sobre a Câmara de Comércio, certo? Gostaria de perguntar sobre o conflito entre o pavilhão empírico e a seita dos 4 extremos, fazendo Lingué exclamar e se virando questiona, essa mulher era da Câmara de Comércios? E enquanto vemos nosso prota esclarecendo tudo para ela pela janela, depois vemos ela gritando, absolutamente não! Se capturarmos ele agora mesmo a recuperar sua força como soberano marcial titulado, eles virão atrás de você com tudo. O poder da seita dos 4 extremos está longe do que parece, já causou muitos problemas para matar Tang Yuhuan. E vemos ela dando vários motivos para nosso prota não fazer isso, de caçar o carinha lá e matar só para completar aquele negócio e ganhar essa água do submundo aí.
mas pelo jeito é um tesouro muito raro, deve valer a pena, nosso prota deve ter motivos pra fazer isso. No fim, depois de ouvir tanta reclamação de Ling e Er, ele fala: de qualquer forma são muito fortes, certo? Que recordações o pavilhão empírico e a seita dos quatro extremos têm? Eles querem lutar até a morte e até matar as pessoas importantes? E Ling e Er diz que era por causa da chave do navio. E nosso prota questiona: chave do navio? A lenda que fala sobre encontrar e abrir a chave da Arca de Noé? Não é uma lenda? Existe realmente a chave do navio na Câmara do Comércio? E ela fala que sim, a chave do navio sempre estava nas mãos da Câmara do Comércio e é gerenciada em conjunto por as 4 alianças principais, cada uma mantendo por 1 ano e se revezando. E nosso prota questiona se falta água, caso contrário, se estivessem a chave do navio e o poder da Câmara do Comércio, teriam encontrado a arca há muito tempo, não é? E ela fala que isso era verdade. Isso era porque existiam 2 chaves do navio, uma era Yin e a outra era Yang. A Câmara do Comércio tem a chave Yang, mas não importa o quanto eles tentem a estudá-la e quebrá-la, não consegue desbloquear o segredo. Mas há muito tempo houve uma notícia que a chave Yin também apareceu no continente. E nosso prota fala: entendo, portanto é particularmente importante quem será responsável por a chave Yang esse ano. Com o poder dos 4 núcleos da aliança, é muito possível encontrar a outra chave. Se um deles conseguir a Arca de Noé, não será apenas o líder da Câmara do Comércio. Mesmo os 7 superpoderosos serão pontos a menos. E ela fala que nosso prota estava absolutamente certo. A chave Yang deveria estar na mão da seita dos 4 extremos esse ano, e o pavilhão empírico no próximo ano. Acho que o pavilhão empírico quer ter a chave a todo custo esse ano. E deprimida, ela abaixa a cabeça dizendo que isso nunca seria bom para a Câmara de Comércio. E nosso prota, olhando pela janela, murmura: Arca de Noé? A Arca de Noé, o único artefato do Super Rank já registrado na história do mundo Tianhu. No entanto, por todas as informações, parece que não é tão bom quanto o meu monumento do Deus do Mundo. Se alguém soubesse que eu estava carregando um tesouro tão precioso, provavelmente seria caçado por um grupo de soberanos marciais todo dia. E Ling Er, ouvindo isso, questiona: onde você comprou esse artefato? Poderia ser a Arca de Noé? E nosso prota todo bobo fala: você não acreditaria, mesmo se eu te dissesse. Eu encontrei no armazém da família Li, no reino de Tianshui, e ela, sem graça, fazendo o sinal de positivo, pensa: que tipo de sorte é essa, meu Deus? E nosso prota, sem graça, fala que não deveria ter revelado sua identidade a Ri Hong agora. Se ele não cooperar agora, tem medo que o pavilhão empírico não o deixe ir. Se estiver chato, vou eliminar o pavilhão empírico e a seita dos 4 extremos juntos. E vemos Ling Er em choque ouvindo isso. Ling Er, assustada, fala: para com isso é muito louco. Com sua atual força, sem mencionar o pavilhão empírico e a seita dos 4 extremos, você não pode nem se livrar de um dos seus ramos na floresta da canção leve. É melhor pensar em como lidar com esse assunto. E nosso prota fala: eu já pensei sobre isso. E apontando decidido, ele fala: vamos com o desejo do pavilhão empírico de lidar com a seita dos 4 extremos. Ling Er grita: você terá um grande problema se fizer isso. E nosso prota fala: eu matei Tang e Huan, eles não me deixarão ir. Além disso, eu também sou muito interessado em ver como é a Arca de Noé. Ling Er, assustado, ainda grita: Senhor Yun, você sabe o que está fazendo? Tenho certeza que você não teria problemas com sua antiga força, mas agora, quando a Arca de Noé aparecer, não só a Câmara de Comércio, mas também o mundo inteiro será abalado. Se você se envolver, será como bucha de canhão. E nosso prota fala que a Arca de Noé é conhecida como um artefato de Super Rank, e o método de refiná-lo sempre foi a final da perseguição fanática de todos os alquimistas. E então, fazendo aquela carinha gananciosa dele de novo como uma raposa, ele fala: devemos encontrar uma maneira de obter, desmontar e entender o método de refiná-lo completamente. E Ling é totalmente em choque, até mal desenhada, pensava: esses alquimistas, o que aconteceu com seu cérebro? Foram bombardeados? Que plano é esse? Nem é inteligente. Como se soleta perverso mesmo. Algum tempo depois, em outro lugar, vemos um ratinho andando e olhando para o lado quando vê um figurante de cabelo verde todo estranho. Era Zhang Yu, do grupo de mercenários da Tempestade, com uma plaquinha estranha escrita: suco autêntico do novato Dan, bebo desde criança, carne fresca das planícies do capiroto, totalmente sem palavras, segurando uma espécie de suco. Nessa hora vemos várias pessoas se reunindo perto dele, e quando estava indo para talvez a convenção, todos os figurantes pensam: quando os mercenários da Tempestade chegaram, temo que haverá uma batalha feroz. Nessa hora alguém fala: ei, está vindo, sai do caminho, alguém está chegando. E todos viram para trás assustados, quando vemos alguém gritando: o grupo de mercenários novatos, o grupo de mercenários dos esqueletos e o grupo de mercenários carmesim. Os imortais lutam e os mortais são deixados para trás.
Esse capítulo começa com aquela delicinha 10/10 que nosso prota carinhosamente apelidou de carne suculenta, fazendo um showzinho quando chegou na reunião. Ela rapidamente se senta na mesa e grita: "Irmãozões, não fiquem aí parados feito tolos, venha jogar comigo rapidamente." E o carinha que era o vice-líder lá dos mercenários novatos pensa: "Eu tô sendo chamado de volta, quem aqui quer brincar com você?" E o outro carinha da caveira olhando para o lado fala: "Hã? Que isso?" Nessa hora vem daquele carinha que nosso prota humilhou, ele fala: "Não é o irmão Zoyu? Ei, nós nos conhecemos há muitos anos, e embora nossa amizade seja profunda, não há necessidade de um grande bem-vindo assim, cara." O outro servo do nosso prota trazendo anotações para a reunião fala: "Irmão Zulei, o irmãozão Yu agora é o homem das boas-vindas do nosso grupo dos mercenários novatos. O capitão disse que ele se ajoelhar para dar boas-vindas é uma forma de etiqueta, um sinal de respeito para com os hóspedes. Isso é o mais apropriado." E ele fala: "Oh, então é assim que é. O novo capitão do seu estimado grupo é verdadeiramente uma pessoa interessante." E vemos o carinha lá: "Nós ficamos acordados de transferência de esquadrão, mano, porque eu tô nessa." O carinha da caveira lembra do seu chefe falando: "Preciso sair por um momento. A convenção dos mercenários é amanhã. Vamos ficar parados e deixar o grupo dos mercenários novatos fazer um abalo. Aconteça o que acontecer, não vamos interferir." E ele pensava: essa é uma ordem muito peculiar. Claramente, o grupo dos mercenários novatos pretende redefinir a situação na parte oeste da cidade. Se não fazermos nada dessa vez, os benefícios que vamos obter pode ser extremamente limitado. Os figurantes nessa hora na multidão começam a abrir caminho quando alguém passa voando dizendo: "Ei, abram um caminho, eu sou uma pessoa idosa, e se eu trombar com alguém, não serei capaz de assumir a responsabilidade." Vemos um velhote muito estranho dizendo: "Ei, ao convidar alguém para uma reunião, não deveria pelo menos mandar buscar em um sedã confortável? Mesmo assim, ainda estou aqui por vontade própria." Seu nome era Qianluo, o gerente da filial da loja dos 1000 tesouros da Floresta da Canção Leve. O carinha da caveira fala: "Oh, Qianluo, por que você está aqui também? Esta não é uma reunião de grupos de mercenários? O que o velho comerciante astuto como você faz aqui?" Pousando, ele diz: "Pergunte esse pirralho perto de você", deixando o carinha sem palavras. Sorrindo, ele continua: "Hehe, o grupo dos mercenários novatos estava acampando do lado de fora da minha loja. Eles disseram que se eu não visse, eles não iriam sair. Como poderíamos realizar negócios dessa forma? Meu Deus." Nessa hora, uma moeda de ouro balançando na mesa assusta a carne suculenta e alguém que chegou bufa dizendo: "Pensei que só a nossa seita do dinheiro recebeu esse tipo de tratamento." Um carinha de chapéu fala: "Ouvi que o grupo dos mercenários novatos tem um novo capitão, e eles se tornaram tão arrogantes de modo que estão desconsiderando a todos." Ele era Jingnan, gerente da divisão filial na Floresta da Canção Leve da Seita do Dinheiro. A carne suculenta fala: "Grande irmão Jingnan, para criticar os outros por falta de maneiras, você não deveria primeiro sair de cima da mesa?" É compreensível que Anlu vi, afinal essa pessoa é apenas um velhote. Mas você, um homem crescido, como pode ser ameaçado só por isso? Nesse momento, ninguém era mais poderoso que você. Como você ficou tão fraco assim desde que levantou da cama? Fazendo ele exclamar com raiva, e então irritado ele grita: "Hong Hihi, cale sua boca suja! Acredite em mim que posso acabar com você agora mesmo." E a Hong Hihi vulgo carne suculenta fala: "Se você tiver coragem, encontre um homem para brigar 1 a 1. Você só sabe intimidar uma mulher como eu? Fazia bullying antes, faz bullying agora. Que tipo de habilidade é essa?" Deixando ele muito irritado falando: "Você..." E sussurrando para que ela faça silêncio fala: "Ei, eu ainda importo muito com a minha reputação." Nessa hora, alguém chega como um raio sorrindo dizendo: "Presidente Zhang Nian, Hihi está realmente te elogiando muito hoje", e debochava dele. Um velhote enorme batendo em suas costas fala: "Presidente Jingnian, quando podemos ter uma troca de experiências de coração a coração?" E sorria muito, e ele sem graça fala: "Kang Xion, você também está aqui?" Esse velho era Kang Xiong, o gerente da filial da seita do 4 extremos da Floresta da Canção Leve. E vemos a carne suculenta sorrindo muito. O carinha da caveira vendo essa interação fala: "Seita do 4 extremos, seita do dinheiro, loja dos 1000 tesouros, isso é uma convenção de mercenários ou uma reunião da aliança comercial?" Deixando o servo do nosso prota sem palavras. Nessa hora, chamando a atenção de todos à mesa, alguém diz: "Parece que todo mundo que eu convidei tem algumas queixas." Era nosso prota que completa dizendo: "É porque o homem que eu deixei bonito e acolhedor para te dar as boas-vindas não te tratou bem? Ele não atende seu gosto?" E Ling Er e outra mulher estavam rindo atrás deles. O velhote da seita do 4 extremos pensa:
é só um jovem junto com todos os outros que pareciam ter os mesmos pensamentos. E Hong Hihi, vulgo carne suculenta, gritava: grande irmão Yuxian, eu estava muito ansiosa esperando por você. O carinha do grupo dos esqueletos pensava que o significado por trás das palavras do nosso prota era bastante clara. Ele ter mencionado o figurante que deixou como um homem de boas-vindas para que as pessoas saibam que, se não aceitarem, devem se ajoelhar para serem bem-vindos. É por causa disso que as ordens que veio de cima foram daquela maneira? Nosso prota, sendo encarado por ele, desvia seu olhar para encontrar seus olhos, deixando ele sem graça, que se vira exclamando de medo. O velhote da seita dos quatro extremos pensava: a razão pela qual não há ordem na parte ocidental da floresta é porque os três principais grupos dos mercenários se restringem mutuamente, o que dá a todos um grande espaço para sobrevivência. E o carinha da seita do dinheiro também pensava que, se um grupo se tornar dominante, seria algo que nenhum grupo mercenário queria ver. E o velhote da filial dos mil tesouros pensava que agora, os membros dos outros dois grupos de mercenários, um deles estava evitando contato direto com os olhos do nosso prota, enquanto o outro estava se ajoelhando como bem-vindas para receber a todos. Vemos vários outros figurantes chegando: Heitie, do grupo dos mercenários de Upanda, Fujian, do grupo dos mercenários caçadores, e Niushan, do grupo mercenários porcos dragão, que disse que estava aguardando por um longo tempo. Eles se sentam à mesa, enquanto nosso prota e Lingier conversavam ao fundo sem dar muita importância. O velhote dos mil tesouros fala: essa jovem me pareceu muito familiar assim que entrou no local. Poderia ser a famosa Jinglier? Chamando a atenção do nosso prota e dela. A mulher ao seu lado fala: Lingier é um bom amigo do capitão Yuxian e veio para a floresta da Canção Leve puramente por lazer. E ela sorrindo dizendo que era Jinglier e dava saudação ao estimado senhor. A mulher ao seu lado era Shenli, gerente da filial da divisão da Canção Leve do pavilhão empírico. O velhote da filial dos mil tesouros sorria dizendo: então foi puramente por lazer, hein? E a mulher da filial do pavilhão empírico sorria também com isso. O velhote da seita do quatro extremos pensava: embora a Câmara do Comércio tenha caído de reputação, ainda permanece independente da identidade ou status. Jinglier é muito mais forte do que nós, do que apenas um pouco. O que será exatamente que ela está... E nessa hora, sem terminar seu raciocínio, pergunta: com a reunião da Aliança de Negócios se aproximando, por que a senhorita Ling tem um lazer para andar em vez de ir para a isolação para cultivo? E quando Ling se preparava para responder, nosso prota para fazendo exclamar, e então diz: e o que isso tem a ver com você? Chamando a atenção dela. Nosso prota continua: você é o gerente da filial, nada mais do que um indivíduo de baixo. Por que você se importa com as atividades das pessoas de alto nível da aliança empresarial? Fazendo todo mundo exclamar. O velhote pensa: só estava falando casualmente, porque ele está tão agressivo comigo, totalmente em choque. Apontando nosso rei do deboche fala: ah, pode ser isso. Você não está contente sendo um indivíduo de baixo e quer se infiltrar nas altas posições? Tang Jing Tian é seu apoio de background? Ou você quer subverter o poder central da seita do quatro extremos por conta própria? Fazendo o velhote explodir gritando: você! Não fale absurdos! Cuidado com as consequências de suas palavras! Chamando a atenção de todo mundo na mesa. Uns divertia, outro estava em pânico, o outro estava mais sério, a carne suculenta estava se divertindo muito, e o velhote da filial do Mil Tesouro só encarava sem demonstrar muita emoção. Nosso rei do deboche, nessa hora todo sombrio, questiona a consequência das minhas palavras. Eu adoraria ver como um indivíduo de baixo como você pode trazer consequências para mim. Antes da reunião, talvez seja também fazer um pouco de exercício para o corpo, não acha? Todo mundo na mesa em choque pensa: o que diabos está acontecendo na mente dessa criança? Nem tratamos de assuntos oficiais ainda e essa pessoa já está ofendendo uma das 4 grandes câmaras de comércio? E o velhote sentado pensa: a seita dos quatro extremos através de todo o continente Tianhu, que seita ousaria nos desrespeitar assim? O grupo de mercenários novatos pode ser dominante na floresta da Canção Leve, mas não são nada no continente de Tianhu, apenas o capitão de um grupo sem valor. E esta pessoa inexplicavelmente quer lidar comigo? Como eu me tornei o alvo? Talvez esse capitão seja um lunático? Por quê? Ele olha para nosso prota em choque, exclamando, percebendo algo, e pondera: pode ser que alguém está tentando atingir a seita do quatro extremos? Olhando para Lingier e para a gerente da filial empírica, ele pensa: poderia ser... Nessa hora, muito irritado, totalmente mal desenhado, rangendo os dentes, ele pensa: então não me culpe por o que está prestes a acontecer. Se curvando, ele fala: Capitão Yuxian, calma, eu fui imprudente agora. Não deixe que minha língua afiada atrasar essa convenção mercenária, assustando o carinha que estava ao seu lado, que fica em dúvidas. Nosso prota pensava: caramba, essa pessoa não se deixou levar? E o outro carinha da filial da seita do dinheiro pensa: Kang Xion pediu desculpas? Essa pessoa geralmente não é assim, certo?
E nosso prota pensava mais sério que Kang Xian deve ter começado a suspeitar e ter preocupações. Nesse caso, a possibilidade de Tang Jie estar na floresta da canção leve é alta, e é por isso que ele está se abstendo de ficar irritado, já que essa pessoa está determinada a lidar com você, mesmo que seja uma tartaruga ninja, ainda quebrarei sua casca. Nessa hora, tentando tirar o cara do sério, ele aponta dizendo: essa mesa está bastante lotada, você deveria se mover um pouco para não obstruir minha visão, apontando para um banquinho de criança. Ele se vira, encarando nosso prota bastante irritado, exclamando que até tremia. Porém, vemos a cena icônica dele calando a boca e sentando no banquinho que estava nas suas últimas, aguentando todo aquele peso, e todo mundo na mesa pensava junto: isso é ultrajante! Deve haver alguma informação que não fomos capazes de compreender, o que está forçando tanto o grupo dos mercenários de esqueleto e a seita do Quatro Extremos? Nosso prota todo debochado aponta para seu servo dizendo: Zhang-Xian, certifique-se de registrar os nomes do grupo de mercenários que chegaram hoje. Quem não veio não precisa mais aparecer na parte oeste da cidade. Todo mundo em choque é atingido mais uma vez por palavras marcantes. Nosso prota diz que a razão por reunir todos aqui na parte ocidental da cidade é porque é muito caótica. Ele acabou de assumir como capitão da 8ª equipe e não está satisfeito com o que vê ali. Então ele chamou todos juntos para discutir e retribuir a distribuição dos interesses e estabelecer algumas regras juntos. Este é o plano que ele elaborou. Dê uma olhada antes de fazer qualquer comentário e joga as notações para todos na mesa, deixando eles pensativos, em dúvidas, e outros até tremiam de raiva. O carinha do grupo Mercenários Porco Dragão é o que mais parecia irritado ao lendo as regras, e então não se aguenta e levanta gritando: seu pequeno pirralho, você ousa sugerir uma redistribuição? Quem você pensa que é? Nossos interesses foram conquistados com luta e sangue e suor dos nossos irmãos. Com apenas uma sugestão de redistribuição, como podemos justificar aos nossos irmãos? Nada mal mesmo. Se querem mudar algo, Howlin deve pessoalmente vencer e falar conosco. Esta reorganização foi proposta por seu grupo de mercenários novatos, então vocês e os seus mercenários aliados com certeza se beneficiarão muito mais. O carinha do grupo dos esqueletos, jogando as folhas na mesa, fala: Capitão Yuxião, você realmente tem talento. A primeira regra é: o grupo dos mercenários novatos gerencia o oeste da cidade e trata de todos os grupos de mercenários principais. Seu grupo de mercenários novatos será realmente o imperador da floresta da canção leve? Nosso prota só olha de rabo de olho dizendo: você, Sr. Hu, está muito impossível, não? O seu mestre sabe o que você está fazendo aqui? Deixando ele em choque, exclamando. E então, ele simplesmente se senta sem falar mais nada e todos pensam: você, o grupo dos mercenários esqueletos tem um nomeado Yu? As únicas duas forças que podem competir com os mercenários novatos estão agora silenciosas, ajoelhadas. O que está acontecendo? Porque o grupo de mercenários da Tempestade não enviou ninguém para causar problemas? Há algo escondido nessa situação? O Pandinha se levanta dizendo que nosso prota era realmente promissor para a idade. O oeste da cidade estava caótico há muitos anos. De repente, estabelecendo regras nesse momento, temo que muitos dos nossos irmãos terão dificuldades para se adaptar. Posso perguntar se o comandante Howlin e o comandante Rai estão cientes dos eventos de hoje? E pensa que se isso for apenas palhaçadas pessoais, está bem. Se for a intenção do grupo dos mercenários novatos, talvez uma verdadeira revolução está para vir. Nosso prota começa a descascar a banana. Não pensa bobagem, viu? E sorrindo diz: haha. Assim como uma pessoa ajoelhada ali para receber os convidados, você não estava acostumado no começo, mas não se acostumou até agora? Quanto à ideia dessa reunião, somos todos personagens menores, precisamos realmente saber de tudo? O Pandinha, apontando irritado, grita: o quê? Você está dizendo que eu, Retian, do grupo dos mercenários do Panda, sou um personagem menor? E nosso prota fala: ah não, é um mal entendido, não estou me direcionando especificamente a você. E abrindo seus braços diz: estou dizendo que todos os presentes aqui são personagens menores, seu bandinho de figurante de merda. Todos eles irritados gritam: que loucura desenfreada! Hahaha! O grupo dos mercenários novatos é verdadeiramente notável. E se virando, o Pandinha joga as anotações na mesa dizendo: estou ocupado, não tenho tempo para brincar com você. E nosso prota sombrio só diz: ei, pare aí agora mesmo, fazendo ele exclamar de medo ou de raiva. Nosso prota sombrio só fala: pare aí mesmo. E o seu subordinado já se levanta e o Pandinha se vira com tudo exclamando. O antigo vice-líder ruivinho lá só para o ataque da espada dele sem nenhum esforço com 2 dedos. E ele exclama e grita: capitão, seu corpo de mercenários novatos não está se tornando inimigo de toda a floresta da canção leve? E o ruivinho questiona: não seria bom para a floresta da canção leve ficarmos todos unificados?
não teremos que planejar e calcular constantemente. Pelo menos com todos unificados na cidade, não temos que nos preocupar em perder nossas vidas a qualquer momento. E o Pandinha, ainda tremendo, grita: se o comandante Howlin conseguir chegar ao soberano marcial e falar com todos com essas palavras, eu, Rei Tian, seria o primeiro a me levantar e concordar. Mas isso, uma criança e apenas um rei marcial, eu nunca aceitarei. Nessa hora, alguém chama a atenção dos dois gritando: haha, eu pensei que fosse alguma grande reunião de mercenários. Acontece que há um pirralhozinho causando um conflito aqui. Era aquele loirinho que a gente viu na reunião dizendo: o quê? De jeito nenhum. Até as corporações pequenas estão aqui. Levantando sua mão, ele fala: droga, por que não convidaram o nosso grupo de mercenários da Tempestade para esse evento animado hoje? Ei, isso não é muito ingrato? Seu nome era Huey, o responsável pelo grupo de mercenários da Tempestade no oeste da cidade. O Ruivinho questiona: hã? Triste não convidar seu grupo de mercenários da Tempestade? Você não viu quem é essa pessoa que está dando as saudações aí? E ele questiona: as pessoas das saudações? E se vira para o lado vendo o carinha do tupete questionando: você está falando sobre isso? Nessa hora ele fica tão abismado que a lente dos seus óculos quebra quando ele questiona: o quê? É Zhão Yu? E lendo a placa que ele segurava dizendo que bebe desde criança, ele grita: bebe desde criança o quê? Eu bebo a sua irmã, rapaz! Metendo um murrão na cara dele, acordando o carinha do tupete que estava meio que hipnotizado questionando: hã? Ele grita: idiota, você está embaraçando o nosso grupo dos mercenários assim. E o do tupete, olhando para o sorriso todo brincalhão do nosso prota lá em cima, ele grita: hã? Nosso prota tava lá parado todo de boinha enquanto era encarado pelo cara como se não tivesse feito nada, mano. E o cara, muito irritado, exclama e grita: bom trabalho, criança! E então, partindo com tudo pra cima do nosso prota, fazendo novamente aquele ataque da tempestade, ele grita: eu vou matar você! O servo do nosso prota já chega gritando: capitão, seja cuidadoso! E nosso prota levanta sua mão parando, dizendo: ei, você pode voltar agora. E então, vemos ele sacando sua espada num modo broca de novo, pensando: nessa situação, ele deve tomar pessoalmente uma ação e entregar um único ataque que vai matar o inimigo e intimidar todos presentes. E então, vemos o carinha do tupete sendo impulsionado por sua tempestade e nosso prota parando, já preparando seu ataque de espada. E o loirinho pensava: o quê? Ele quer fazer isso sozinho? E o servo do nosso prota pensava que mesmo ele estando abaixo de Zhão Yu uma estrela, ele não conseguiria encarar de frente. E o carinha do grupo dos mercenários dos esqueletos pensa: um rei marcial de 5 estrelas desafiando um rei marcial de 6 estrelas? Nosso prota, usando sua técnica de espada matadora de demônios, passa pela tempestade do figurante como se não fosse nada, fi. Vemos literalmente só a sombra do figurante lá atrás. E nosso prota exalando muita fumaça pela boca, parecendo um capiroto, fi, cê tá doido? O carinha do tupete que nosso prota usou para mandar uma mensagem cai em cima da placa de entrada da reunião, com seu peito perfurado, fi, nosso prota passou o cerol fininho nele. Todos eles estavam de pé pensando: um rei marcial de 5 estrelas matou um rei marcial de 6 estrelas com um único golpe? Nosso prota, que suava muito depois do ataque, brinca dizendo: nosso homem de boas-vindas realmente se foi, e pensa que lutou tanto por essa espada. A reação da arma misteriosa, que já matou mais de 1000 inimigos, até o machucou dessa vez. Nessa hora ele saca o sino da montanha e dos rios e grita: ei, você vai vir como substituto para ele, assustando o loirinho que encara sua arma. Totalmente assustado, ele grita: Hulei, seu grupo de mercenários de esqueleto se rendeu? Seu perdedor, como você pode suportar isso? E pensa: droga, o que foi dito lá em cima na reunião que deixou o grupo de mercenários novatos tão arrogante? O Ruivinho diz: Huey, graças a você ser o imperador marcial de 9 estrelas, você realmente forçou alguém a entrar na fila e morrer com você na batalha? Hoje, meu grupo de mercenários novatos quer unificar o oeste da cidade. Então, eu só quero usar a cabeça do imperador marcial de 9 estrelas como bandeira de sacrifício. Deixando ele furioso, que grita: naquele dia, as 3 principais grupos de mercenários estipularam conjuntamente que homens fortes como Huzun não tinham permissão para intervir na batalha no oeste da cidade. E sob Huzun, quem mais pode me suprimir? E nosso prota grita: que piada, Binjie, entre em ação, já atacando com seu escudo e o comandante ruivo. O loirinho, sorrindo, começa a atacar falando: um júnior arrogante com apenas algumas armazinhas místicas? Vou deixar você saber hoje que o pico do Imperador Marcial é um abismo que você não pode atravessar, não importa o que aconteça. Nessa hora, o sino do nosso prota toca, causando uma grande explosão onde o figurante estava, que exclama muito assustado:
e o Ruivinho já chegava com a marreta na mão para terminar o ataque. O loirinho fica todo grogue, todo mal desenhado, pensando, que tipo de arma misteriosa é essa? E então vemos que o Ruivinho não tava nem aí para suas perguntas, mano. Já meteu a marretada na cabeça dele, deixando ele todo deformado. Sendo arremessado para trás, ele amaldiçoa o Ruivinho e pensa, droga, aqueles velhos fantasmas no encontro dos anciões estavam todos assistindo ao noticiário da planície demoníaca? Se eu soubesse melhor, teria trazido mais pessoas aqui. O Ruivinho todo machucado grita, que cruel! Esse é o momento para uma guerra completa e total, espere pela vingança do meu grupo dos mercenários da tempestade. E nosso prota debochando fala, não sei sobre vingança total, mas pelo menos você não conseguirá ver. O carinha se ajoelhando fala, haha, você acha que pode comigo hoje? Só porque você usou uma arma misteriosa para me atacar furtivamente uma vez, você está confiante que pode? Bem... E nessa hora, antes dele terminar sua divagação, ele já exclama quando vê a pedrinha branca do nosso prota já meter na bica nele e grita, monstro de nível imperador marcial! Ele toma uma bica completa da besta pedrinha do nosso prota, o comandante ruivo já estava chegando com sua marreta para terminar de pregar ele no chão, e ele em choque grita sangrando muito, que bando de feras vocês são! Porém, em vez de desistir depois de receber o ataque combinado da besta e do Ruivinho, ele grita contra-atacando a besta do esmagamento de ossos, revestindo sua mão por uma energia verde. O Ruivinho e a besta que tomou o ataque é arremessado para um lado e ele é arremessado para o outro. Nessa hora ele dá várias cambalhotas no chão e vemos que a bestinha já estava de pé, fazendo ele exclamar quando percebe ela vindo para cima pensando, como vou lutar contra algo assim? É praticamente invencível. Nessa hora, desistindo, ele começa a gritar, espere, espere, você não pode me matar, quando a besta já estava pronta para deferir mais um golpe na cara dele. Nessa hora, alguém grita fazendo a bestinha exclamar, pare aí mesmo, usando uma técnica de energia meio que rosa para parar seu golpe, que estava prestes a matar o loirinho. Tossindo cheio de esperanças, ele se vira falando, haha, Senhor Leng, Mestre Leng é você? Senhor Leng? Senhor Leng, me salve! Nosso prota nessa hora abaixa a cabeça falando, um supremo marcial? E o carinha da seita da 4 estações questiona, o quê? E todo mundo exclama. Eles pensam que os 3 principais grupos de mercenários chegaram a um acordo para evitar que o conflito na Zona Oeste se alastre a um nível irreversível. Nenhum artista marcial forte está autorizado a agir no oeste da cidade. O grupo dos pássaros é tão arrogante e dominador, e hoje acabou de enviar o Imperador Marcial de 9 estrelas e os monstros de nível Imperador Marcial? E todos chegam à conclusão que isso realmente vai desencadear uma guerra entre as 3 principais grupos de mercenários. Até então, toda a floresta da Canção Leve será transformada em um mar de fogo e ruínas. E o loirinho estava lá no meio questionando, Senhor Leng? Lord Leng, onde você está? O loirinho nessa hora, tendo uma energia começando a suplementar seu corpo, começa a gritar, hahaha, suas formigas insignificantes, tentando me matar? Só na sua próxima vida, mostrando o dedo para todo mundo. Anotei cada um de vocês, eu vou atrás de vocês em breve. Na próxima vez que nos encontrarmos, você enfrentará a ira do Supremo Marcial. Só que nessa hora, antes dele ser salvo completamente por essa energia, alguém grita, então não espere mais, deixando ele em choque e em dúvidas, e uma técnica começa a puxar ele, e essa mesma voz termina, por que não libera sua raiva agora? E vemos algo como serra, sei lá, dente, alguma coisa meio que estraçalhando o figurante que gritava, não, socorro, me salve! O que será que vai acontecer a seguir? Bem, se o autor tá me perguntando, quem sou eu para saber? Só sei que chegou alguém muito bolado, será que é Raulinho, o discípulo do nosso prota? Bem, vamos ver semana que vem, porque eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like aí que dá muito trabalho para traduzir, tá meio que muito fora de contexto o site em inglês e eu tô meio que tendo que ir lá no site da China e traduzir tudo para vocês direto e fica meio complicado que tem alguma coisa que não traduz, muito mais essas imagens aí no final que fica essa cor muito forte. Mas sem mais desculpas, um beijo pra todo mundo, deixa seu like se gostou do vídeo, comenta aí o que achou, se inscreve no canal se for novo por aqui, e por fim, se puder apoiar o canal, o link para contribuição tá no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR Code. Um beijo e até amanhã.